Graça a vós e paz da parte de nosso Deus Pai, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que bom que nós estamos aqui, que bom que tem pessoas chegando para juntos cultuarmos a Deus. Coisa maravilhosa. A porta da igreja é algo fantástico, porque pela porta da igreja passa todo e qualquer tipo de pessoas, né? Entra santista, entra até corintiano, como acabou de entrar, palmeirense, são paulino, até flamenguista entra na porta da igreja, né? Então, graças a Deus, porque a igreja é lugar de acolhimento. Igreja é lugar onde entra criança, onde entra junior, adolescente, jovem, homem já experiente, mulher já experiente. Que coisa maravilhosa. Entra o ancião, entra a anciã, entra o solteiro, entra o casado, entra todos. Que coisa maravilhosa. Vamos estar orando, falando com Deus nesse instante. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado por essa noite que o Senhor nos concede. Depois de um dia de atividades, depois de um dia em que podemos realizar tantas coisas, estamos aqui nesse instante para cultuar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para tributar ao Senhor louvor e adoração, para apresentar os nossos pedidos diante do Senhor e para recebermos da parte do Senhor as orientações necessárias. Ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos abençoando, recebendo, ó Deus, esse culto como oferta das nossas vidas, como oferta dos nossos corações para o Senhor. Oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidá-los a se colocarem de pé e vamos proceder à leitura. Filipenses capítulo 1, verso 3 a 5. Quero convidar o irmão Carlos Marino que venha proceder à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Filipenses capítulo 1, verso 3 a 5. Graças a Deus, irmãos. Vamos ler todo mundo juntos? Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém. Amém. Obrigado. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Coisa boa você poder agradecer a Deus pela existência do seu irmão, pela existência da sua irmã, do seu companheiro de jornada cristã, de sua companheira de jornada cristã. Aliás, você já deu um abraço aí no seu companheiro de jornada cristã, na sua companheira de jornada cristã. Nós temos aí uma turma bonita da Igreja Batista Jardim Rio Branco. É a turma bonita. Dá um abraço aí nessa turma bonita. Graças a Deus. Como é bom poder louvar ao Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa. É muito bom poder louvar, exaltar ao Senhor nosso Deus. Amém. Vamos declarar a fidelidade do Senhor. Hino 25 do Inário para o Culto Cristão. Tu és fiel, Senhor. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás.
Deus é fiel, podeis assentar. Deus é fiel principalmente à sua natureza, à sua palavra, à sua obra. Deus, Ele é Deus. Eu vou agora fazer esse momento de oração. Gostaria que você sentasse aí ao lado de mais um irmão, de mais uma irmã. Vamos fazer agora um período de oração. A irmã Márcia, ela está pedindo oração pela Livânia. Ela está internada no CREI. Então estejam orando aí pela Livânia. Tá joia? Orando também pelo nosso missionário Marcos e também pela nossa missionária Marinilce. Principalmente pela saúde do Marcos e da Marinilce. Tá ok? Senhor querido Deus, bondoso Pai, teu povo orando, teus filhos, tuas filhas intercedendo uns pelos outros. Obrigado, Pai, porque a oração tem esse poder de nos aproximar do Senhor e nos aproximar uns dos outros e fazer com que sejamos mais unidos, mais comprometidos, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Continue, Senhor Deus amado, abençoando todos que estão aqui nessa noite. O Senhor ouviu o pedido de oração de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, seja na área da saúde, na área espiritual, na área financeira, na área familiar. Tu sabes o que cada um precisa, necessita da parte do Senhor. E obrigado porque a oração intensifica o nosso companheirismo com o Senhor. E nesse companheirismo podemos compreender a altura, a largura e profundidade do teu imenso amor. E como declara o pastor Sam Tipit, podemos encarar as portas do inferno por antes termos comparecido ao trono da tua gloriosa presença, ó Deus amado. Queremos orar por esse pedido da tua serva irmã Márcia, em favor da saúde dessa pessoa. Queremos orar em favor da saúde do teu servo Marcos, missionário em Lajeado. Em favor da saúde, ó Deus, da tua serva Marinilce, esposa, companheira do Marcos, também missionária em Lajeado. Pela saúde, ó Deus, de cada ancião da tua igreja. E lembrando do Sebastião, lembrando do Wilson, do Gracindo. E também, ó Deus, dos anciãos da tua igreja, também das anciãs da tua igreja, as nossas irmãs, aquelas irmãs que já são idosas, e seja cuidando e abençoando, as irmãs que estão gestantes, abençoa, Senhor, toda e qualquer gestação, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, que o Senhor esteja sustentando e fortalecendo, ó Deus, cada vida que está aqui nesta noite, a cada lar aqui representado. Ó Deus, obrigado porque nós podemos buscar o socorro no Senhor, e do Senhor nós temos as respostas, do Senhor nós temos a vitória, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus, o grande missionário, Jesus, o maior dentre todos os missionários. Jesus, o primeiro missionário da igreja, que ele estabeleceu sobre a face da terra. E a igreja que não realiza a obra missionária, deixa de fazer a vontade de Deus. A igreja precisa realizar a obra missionária, orando, contribuindo, indo ao campo missionário. Alguns, e na maioria, Deus levanta para que sejam orando e contribuindo. Outros, Deus acaba direcionando para estarem indo, seguindo para os campos missionários.
E a obra missionária é feita com os joelhos daqueles que oram, com as mãos daqueles que contribuem e com os pés daqueles que seguem para os campos missionários. Então, todos nós, sem exceção, podemos fazer a obra missionária, podemos contribuir com a obra missionária. Até porque todos precisam de Cristo, a paz que liberta. Mas eles precisam de Cristo, a paz que liberta. Eles quem? Aqueles que estão em países fechados para o cristianismo. Aqueles que estão cercados por várias religiões ou por várias filosofias, onde a pregação do evangelho muitas vezes é proibida e onde quem se converte a Jesus acaba morrendo, acaba sofrendo, e onde é preciso haver libertação espiritual. E todo ser humano sem Jesus é um campo missionário. E todo coração com Jesus é um missionário em potencial. Privilégio de você ser um missionário. O privilégio de eu também ser um missionário. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar o hino Em Jesus Amigo Temos, mais chegado que o irmão. E estaremos dedicando os dízimos e as ofertas missionárias nesse instante. Bom seria que também os outros povos, outras nações, pudessem declarar, além daquelas nações em que existem cristãos, que as outras nações, onde a entrada do evangelho é extremamente difícil, bom seria que também essas nações pudessem dar essa liberdade para que os cristãos pudessem cantar como nós cantamos, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Jesus é mais chegado que o irmão. Vamos louvar ao Senhor com esse hino belíssimo do Inário para o culto cristão. Hino 165 do Inário para o culto cristão. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz pedimos sempre, oh, que dor no coração.
Amém. Jesus, amigo temos, e não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, não é verdade? Vamos cantar esse cântico, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Tem alguma coisa melhor do que ser amigo de Deus? Que coisa maravilhosa. Jesus, ele dá essa condição a todos nós. Ele declarou: já não vos tenho chamado de servos, mas tenho-vos chamado de amigos. Ele fala isso para os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor Jesus, também seremos conhecidos como amigos do Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor com esse hino maravilhoso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Poderia se sentar, nós vamos orar, agradecendo os dízimos das ofertas, mas agradecendo também o livramento que o Senhor proporcionou ao Jonathan, que é o filho da nossa irmã Ofélia. Ele está servindo no exército, também está fazendo faculdade, e com essa questão de toda essa chuva,
que caiu ontem, né? Ele acabou sofrendo um acidente, ele estava de moto, né? E o carro pegou ele. Graças a Deus, irmãos, foi um livramento, graças a Deus, que imagine com toda aquela chuva de noite, e passaram a madrugada no hospital, e ela ligou hoje para falar comigo, e agora ela disse dos exames que o Jonathan fez, e graças a Deus, né, o livramento que o Senhor deu, está inteiro, não é verdade? Graças a Deus, mas o susto é grande. Quando fala em acidente de moto, a gente já fica até arrepiado, né? Mas graças a Deus por essa palavra da nossa irmã Ofélia. Então, agradeça pelo livramento que o Senhor concedeu ao Jonathan, filho da irmã Ofélia, agradeça também os dízimos e as ofertas. Pai, como é bom ser teu amigo, Senhor. Porque sendo amigo, Senhor, ser teu amigo, tu dá o livramento aos teus servos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo livramento que tu deste ao Jonathan, Pai, e ao outro rapaz que estava com eles. Nós não sabemos direito, Senhor, mas tu sabes, Senhor. Muito obrigado, nós estamos aqui de público, Senhor, agradecendo, Senhor, essa bênção que tu concedeste a ele, Pai. Ser com cada irmão que está aqui, Senhor, que veio para te louvar, para te buscar, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Nesse momento quero te pedir, Senhor, pelos irmãos que vieram aqui depositar o seu dízimo, Senhor, as suas ofertas, ó Pai. Que tu esteja abençoando a cada um, ó Pai. Multiplicando a sua porção, Senhor. E os que não puderam contribuir, Pai. Que tu esteja dando condições, Senhor, a cada um que possa, Senhor, contribuir na tua causa, Senhor. Junto com os teus servos. Fica conosco, Senhor, nos prepara para o continuando deste grupo, Pai. Deste culto. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra a palavra do Senhor Deus, profeta Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31. Isaías, o profeta evangélico, profeta messiânico. Isaías, com quem nós aprendemos sobre obediência e adoração, principalmente no capítulo 6 do profeta Isaías, aprendemos sobre obediência e adoração. E aqui no capítulo 40, Isaías traz uma palavra que muito abençoa as nossas vidas e os nossos corações. Isaías, cujo nome significa o Senhor é a salvação, Javé é a salvação, Iavé é a salvação. A salvação é do Senhor Deus. Ele vai dizer sobre aqueles que confiam no Senhor. Ele declara o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso acontece com aqueles que confiam no Senhor. Essa palavra do profeta Isaías, profeta que morou muito e muito tempo na cidade de Jerusalém. Isaías, que era de uma família nobre, Isaías, profeta, que circulava nos palácios anunciando a palavra do Senhor. Isaías, que era boca de Deus para falar ao povo de Judá. E gostava muito de anunciar acerca da vinda do Messias. Por isso, profeta messiânico. E ele dá uma palavra
principalmente para aqueles que estavam fazendo questionamentos. Ele vai falar para Judá, mas vai falar também para Israel, sobre questionamentos que tanto Judá quanto Israel acabavam fazendo, colocando diante de Deus. E quantas vezes também nós temos questionamentos, colocamos questionamentos ou colocamos queixas diante de Deus. E aí, em resposta a esses questionamentos, em resposta a essas colocações da nação de Judá e de Israel, Isaías então, ele vai declarar, sendo boca de Deus: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E aí ele vai dizer sobre aqueles que confiam no Senhor, e que se Judá, se Israel confiassem no Senhor, iriam receber essas bênçãos da parte do Senhor. E eu entendo que da mesma forma, o Espírito Santo falando para nós nessa noite, se nós confiarmos no Senhor, nós vamos receber essas bênçãos da parte do Senhor. Ele vai dizer: ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele vai dizer: os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E quando nós pensamos nessa questão de que o Senhor, ele renova as nossas forças, e às vezes nós estamos cansados, e nós estamos até mesmo exaustos, mas em confiança nós vamos à presença do Senhor, nós buscamos o socorro na palavra do Senhor, e as nossas forças, elas são renovadas. Começamos a louvar ao Senhor, começamos a cantar ao Senhor, e as nossas forças são renovadas. E agora, antes de vir ao culto, estava me arrumando, estava me programando para vir para o culto, e aí busquei um CD de louvor e de adoração ao Senhor. Um grupo que eu já não escuto já faz algum tempo. E que coisa prazerosa, que coisa maravilhosa quando comecei a ouvir aquele CD. O grupo louvando, glorificando, exaltando ao Senhor, anunciando as grandezas e as maravilhas do Senhor. E aquilo trabalhando na minha vida e me abençoando e me fortalecendo. E quantas vezes nós vamos à palavra do Senhor, lemos um verso da palavra do Senhor, e aquele verso da palavra do Senhor, ele vem e parece que é um bálsamo para as nossas vidas. Parece que é algo que vem nos motivar, vem nos colocar de pé. E não somente nos colocar de pé, mas nos dá um vigor de permanecermos e na certeza de que vamos vencer os desafios e as dificuldades. Isso em obediência e adoração, confiando no Senhor. Então, essa palavra de Isaías para Judá e para Israel, tome essa palavra para a sua vida. E é interessante que essa palavra foi pronunciada entre o ano 740 a 680 a.C. Alguns séculos, alguns milênios atrás, essa palavra foi pronunciada. Mas, ainda que já tenha passado tantos anos, essa palavra, ela alcança as nossas vidas, alcança os nossos corações, e tem o poder de nos abençoar, e tem o poder de fortalecer a nossa fé. Saber que se você confiar no Senhor, o Senhor vai fortalecer você, ainda que você esteja cansado. O Senhor vai multiplicar a sua força, ainda que você não tenha vigor. E mesmo sabendo que os jovens que estão ao seu redor vão se fadigar, vão se cansar, vão cair exaustos, você saber que se você esperar no Senhor, você vai ser renovado. Sua força vai ser renovada.
a sua força espiritual, sua força emocional e até mesmo a sua força física. Essas forças serão renovadas e você poderá estar como a águia. Você vai estar subindo. É interessante quando ele fala que sobem com asas como águias. Quando nós percebemos o voo da águia, é algo espetacular. A águia tem aquele poder de voar grandes alturas, sobrevoar em grandes alturas, mas tem uma visão privilegiada de onde ela está sobrevoando, e ela tem um voo lindo, maravilhoso, mas acima de tudo, quando você percebe a águia, você percebe a liberdade que ela tem. E como é fascinante você assistir um documentário na televisão, e um documentário mostrando acerca da liberdade que a águia possui. É algo fantástico. E aí o Senhor, Ele vai falar para aqueles que confiam nele. Vão subir com asas como águias, vão ter visão, vão estar em lugares estratégicos e vão ter, acima de tudo, liberdade. Isso é fantástico. Ele vai dizer, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. Renove suas forças no Senhor. Patriarcas, profetas, sacerdotes, homens e mulheres de Deus tiveram essas experiências de renovarem suas forças, de caminharem e não se cansarem, de correrem e não se fadigarem, porque confiaram no Senhor. Patriarcas, profetas, sacerdotes, homens e mulheres, que lutaram, que toparam grandes desafios, mas que perseveraram na palavra que o Senhor havia estabelecido para as suas vidas. Vamos para o Salmo 125. Que coisa linda, porque alguns anos antes de Isaías escrever essa palavra, nós temos o salmista, no Salmo 125, declarando: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Salmo de confiança. O salmista vai comparar a fé e a firmeza do crente, daquele que confia no Senhor, com o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Mas vamos ao Salmo 37, verso de número 3. O salmista Davi, o rei Davi, ele vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. É preciso confiar no Senhor, em obediência e adoração. Cansaço, fadiga, lutas, inquietações, questionamentos, todos nós teremos. Todos nós passaremos por isso. Obstáculos, todos nós enfrentaremos. Mas como disse
Um determinado sujeito que tinha suas pernas defeituosas, e mesmo com as pernas defeituosas no interior de São Paulo, usando muletas. Eu vi isso, meus irmãos, no noticiário. Ele corria com as muletas de um lado para o outro num campo de futebol. E apitando o jogo. E apitando com uma disposição, correndo de um lado para o outro com disposição, chamando a atenção dos atletas, dando cartão amarelo quando necessário. E quando terminou a partida, eu presenciando esse noticiário, perguntaram a ele como ele conseguia fazer aquilo, se aquilo era difícil para ele. Ele disse: a vida é difícil para quem é mole. A vida é difícil para quem é mole. Com todas aquelas dificuldades, aquele sujeito tinha coragem de apitar uma partida de futebol. Já tentaram por algumas vezes colocar apito na minha mão, mesmo quando é brincadeira. Eu digo, não. A última coisa que eu quero ser é juiz de futebol. E ele, com toda dificuldade, e meus irmãos, com alegria, sem murmuração. E quando ele disse, a vida é difícil para quem é mole. Eu disse, eu tenho que parar de reclamar. E a outra reportagem que eu assisti? Se não me falha a memória, o nome do sujeito é Edinaldo. Cego. Se não me falha a memória, o nome da cidade, Parnaíba, em Pernambuco. Sujeito cego, sabe qual é a atividade dele? Eletricista. Sim. Meus irmãos, quando eu vou mexer em eletricidade, eu desligo geral. Pode rir. Eu prefiro não correr o risco. E eu vi o noticiário, o sujeito subindo no poste, mexendo em eletricidade. E várias casas, na cidade onde ele mora, várias casas, ele foi quem fez a instalação elétrica. Realmente, a vida é difícil para quem é mole. Nós temos a palavra do Senhor, dizendo que se nós confiarmos nele, que se nós acreditarmos na sua palavra, nós teremos as nossas forças renovadas. Vá diante do Senhor. Se preciso for, fala, Senhor, eu quero que o Senhor renove as minhas forças. A minha bateria já está na reserva. Já estou no limite. Mas eu quero que o Senhor renove as minhas forças. E o Senhor, se você orar com sinceridade, se você tiver um coração sincero diante do Senhor, Ele vai renovar as tuas forças. Porque Jesus morreu e ressuscitou para nos abençoar, para nos fortalecer e para nos dar vitória. Ele faz de nós um grande jardim para o louvor da sua glória. Um jardim que seja exalando o cheiro suave, o aroma suave, com as forças renovadas, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas.
Renove suas forças no Senhor. Sei que às vezes você passa a luta com a sua família, às vezes você passa a luta na empresa onde você trabalha, às vezes você passa a luta com colegas de escola, faculdade, às vezes você passa lutas com os vizinhos, com as pessoas, mas sabendo que no Senhor, contando com o Senhor, as nossas forças, elas se renovam, as suas forças são renovadas. Por quê? Porque Deus tem estabelecido você como parte integrante do seu jardim. A igreja, como um grande jardim. Jesus é o jardineiro dessa igreja, desse jardim. Aliás, estamos aí comemorando no domingo a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. Interessante, a serva do Senhor foi ao sepulcro no domingo, o sepulcro estava vazio. E Jesus havia ressuscitado. E ela pensou que estava falando com o jardineiro. Pensou que fosse o jardineiro. Porque Jesus é o grande jardineiro do jardim chamado igreja. Ele sabe cuidar. Ele sabe tirar as ervas daninhas. Ele sabe adubar. Ele sabe tratar cada rosa do seu jardim. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos o jardim tratado por Jesus. Vamos ter a confiança de deixar o Senhor renovar as nossas forças. É interessante quando a gente pensa nessa questão do jardim. Quantas vezes aquela planta está mirradinha, aquela rosa está mirradinha, e aí começa-se a trabalhar a terra, e aí rega, coloca água na terra, e coloca adubo fertilizante na terra, e coloca um pouquinho no sol, e tira do sol, protege, coloca na sombra. E aí, a planta, a rosa começa a desenvolver e dá frutos. E outro dia, fiquei maravilhado, porque a Néia gosta muito de cuidar de plantas. E daqui a pouco ela começou a louvar ao Senhor e dizer que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu pensei que ela tivesse visto a minha foto. Mas não foi a minha foto, que eu pensei que ela tivesse olhado para mim, mas não foi isso. Olha que coisa linda, que é aquela planta que ela tanto cuida. Desabrochou uma rosa lindíssima, uma flor lindíssima, melhor dizendo, uma flor desabrochou e realmente era uma coisa muito bonita. Jesus faz isso com a gente. Ele cuida com amor, com carinho. E se nós confiarmos, conforme Isaías declara que nós devemos fazer, se nós confiarmos, nossas forças serão renovadas. Nós vamos desabrochar e vamos exalar o bom perfume de Cristo. Vamos cantar? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Cantar assim. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê que bela flor o Senhor tem cuidado. Olha para ela, contempla realmente, porque é a glória de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado dele sobre cada um de nós. Que possamos declarar isso e dizer: Senhor, eu quero continuar sendo cuidado por ti, porque o Senhor é o melhor agricultor. Aleluia. Somos o jardim. Somos o
seu amor. Sim, sempre que você precisar, Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. esta é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão do meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Vamos declarar juntos, somos devedores uns dos outros. Somos devedores uns dos outros, Devedores do amor. o amor que flui de Deus, que nos tem Feito um em Cristo. em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão do meu coração, na força do Senhor, seu irmão, pra você vai liberar perdão. Oh, Senhor, como é bom, Pai amado, saber que se for, ó Pai amado, para dever alguma coisa para alguém, que possamos dever o amor em Cristo Jesus. E que esse amor, ó Pai amado, possa transbordar em nossos corações e nos fazer entender, ó Pai amado, que eu devo privilegiar o meu irmão, que eu devo ser, ó Pai amado, pedra de apoio e não pedra de tropeço, Senhor amado, para que ele cresça e para que juntos possamos estar buscando a perfeição. A Tua palavra não diz, ó Pai amado, que nós alcançaremos, mas diz que nós devemos estar olhando firme para o alvo, buscando a perfeição que vem de Cristo Jesus, ó Pai. E a Tua palavra nos ensina o caminho para chegarmos ao céu. E queremos juntos, ó Pai, desfrutar do Teu amor, desfrutar da salvação que é em Cristo Jesus. Que Tu possas, ó Pai amado, transformar as nossas vidas, ó Pai. Que dia a dia possamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão de nós estarmos aqui, ó Pai amado. E nós Te damos glórias, honras, louvores, majestade, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Tenha, Senhor, liberdade para agir no nosso meio, para fazer de nós aquilo que Tu queres, ó Pai amado, pois queremos ser usados por Ti. É isso que nós, ó Pai amado, colocamos diante de Ti, neste momento, no Teu altar. Queremos ser usados por Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos nos sentar, amados.
Pai amado que está no céu, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque Tu falaste aos nossos corações através do Teu servo. Muito obrigado porque tivemos a oportunidade de vir à Tua casa, Senhor. Eu Te agradeço por meu país ser um país, Senhor, livre, o qual eu posso louvar e Te adorar, Senhor, juntamente com os meus irmãos, de portas abertas. E muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um nessa noite. Continua, Senhor, conosco, continua nos abençoando, ajuda-nos a nos manter no centro da Tua vontade. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Teu grande amor, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui reunidos e mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Paz. Dá um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. Tenha uma noite abençoada, uma manhã abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Amém.